Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Institute número 8, seu podcast de Teologia Reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e, ao contrário de programas de computador, Deus não precisa pedir minha permissão para executar os seus projetos. Meu nome é Tiago e açúcar, tempero e tudo que é de bom, será? Meu nome é Diego Montenegro e eu fui criado depois da reforma da Providência. Então minha aposentadoria está garantida. Meus amigos, voltando aqui depois de um longo e tenebroso inverno, tirando aqui as teias de aranha, a poeira da salinha, depois de um tempo aí fora, acho que um mês, por aí, né? Estamos aqui de volta. Hoje vamos falar a respeito dos decretos de Deus, da obra da criação. Vai ser um programa bem bacana. Mas antes, vamos para os recados da Abadia. E nos recados da Abadia de hoje, gostaríamos de agradecer a todo mundo que tem ouvido os programas, pelo feedback. Se você não ouviu o último programa sobre o que é ser confessional com o nosso querido irmão Paulo Long, foi bem legal o programa, muito legal mesmo. Dá uma passadinha, tem lá no site, tem no Instagram, tem no Facebook, a gente compartilhou o link em tudo quanto é lugar. Tem no Spotify, tem no Deezer, então procura lá, Cast Minister, Ser Confessional com o Paulo Long, foi muito legal o programa. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também estamos no Telegram com o nosso grupinho lá, o link está na descrição do post, e é isso. Pois é, pessoal, no episódio 6 a gente abordou a respeito dos decretos de Deus, e com base na pergunta 6 do breve catecismo. Agora a gente vai continuar nesse assunto para saber como o nosso Senhor executa esses decretos e como o nosso catecismo aborda esse tema. Hoje a gente vai falar a respeito da pergunta 8 a 10. A pergunta de número 8 fala assim: como executa Deus os seus decretos? E a resposta é: Deus executa os seus decretos na obra da criação e da providência. A pergunta de número 9 diz assim: qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. E a pergunta de número 10 diz: como criou Deus o homem? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Pessoal, antes de mais nada, por que a gente divide a obra de Deus entre criação e providência? Eu vejo assim que a diferenciação entre obra da criação e da providência serve para destacar os tipos, né, e os meios sobre os quais Deus age, interagindo conosco na história e, principalmente, que é o tema da pergunta, executando seus decretos. Então, ele age de uma forma na criação e ele age de outra forma de acordo com a providência. Ele executa os decretos dele por meio da criação, ou seja, a partir das coisas que foram criadas, mas ele também executa os decretos dele de uma outra forma que não está ligada à criação em si. Ou seja, ele executa por meio desses decretos a partir desse mecanismo que o catecismo chama de providência, que, se você pegar uma palavra mais cotidiana nossa, seria assim, da precaução, da previsão, assim, de Deus tentar não só antever, mas assim, dele tem uma prevenção. Deus, ele está prevenido acerca de todas as coisas, então ele tem um decreto já prevendo coisas que poderiam acontecer e pegar Deus no desprevenido, se ele pudesse ser pego desprevenido, né? Então a obra da previsão é essa obra que tem a ver com uma ação mais direta de Deus, prevendo coisas que poderiam acontecer. Então já a obra da criação não. A obra da criação é muito fácil para a gente, ser humano. Muito fácil não, mas é possível para nós, seres humanos, entender certas coisas da criação, como funcionam. Aí vem as ciências, a filosofia e tal. Dá para entender. Agora, a obra da providência, né? Inclusive fazendo essa pegadinha com a minha frase de entrada, com a previdência, que é diferente. A obra da providência, ela só é conhecida através da Escritura. O que se pode conhecer de Deus, da providência de Deus, está na Escritura. Ou seja, o que a providência, o que aprouve a Deus, não está revelado na criação, certo? Então aí que está a diferença.
Deus tem coisas, Deus age de formas, ele atua de formas a cumprir seus decretos que não estão claras na criação. Então, por isso que a providência é importante. E aí vem o papel da Escritura. Então, acho que essas que são as coisas que a gente precisa deixar claro. Inclusive, o reverendo Paulo Anglada, ele diz que até mesmo a obra da criação tem uma divisão que a gente pode fazer entre coisas visíveis e invisíveis, porque tem coisas da criação que não são visíveis. Só que essas coisas invisíveis ainda são parte da criação. A obra da providência não está necessariamente nas coisas criadas, ela está antes das coisas criadas. E aí tem de novo a importância dos nossos episódios anteriores de falar sobre a questão de que os decretos de Deus eles são eternos, sabe? Então não adianta ficar tentando procurar sinais, assim, sabe? Evidências claras, como muita gente da apologética gosta de fazer, da providência de Deus na criação, porque não é por aí. Não é por aí. Em alguns lugares, essas duas formas da ação de Deus podem se intercruzar? Podem, mas não é a forma normal. Providência, ela está destacada, ela está antes da criação, visível e invisível, mas essas coisas podem se cruzar. Eu acho que é meio que por aí essa divisão. Entendi. E quem foi o reverendo que você falou que tinha dito aquela parte da tua fala? Porque falhou aqui. O Paulo Anglada, reverendo Paulo Anglada. Ele tem aquele livro Só lhe deu glória, o ser e as obras de Deus. Aí lá ele fala sobre as obras invisíveis, que são os seres angelicais, as outras coisas que estão, digamos assim, na metafísica, né? Uhum. Então tem uma criação, uma parte da criação que é invisível, ou seja, o aspecto da criação, a gente quase que 100% das vezes está se referindo à natureza, né, aos animais e tal. Mas ele destaca isso também, que até a criação tem algo que não pode ser visto, mas ainda assim é criação, diferentemente da providência, né? Uhum. No caso, a questão da criação está mais relacionado à maneira do Senhor se relacionar conosco, e a providência em relação ao modo como ele rege a história, rege o mundo? Ou eu estou falando besteira aqui? Não, tem a ver sim, é porque eu tentei focar o foco da pergunta que você fez primeiro é por que dividir, né? Então assim, eu entendo que a gente divide por isso, dois meios de ação diferentes, mas aí se a gente for destrinchar o que é cada um, é exatamente isso que você colocou. Só que pelas perguntas que a gente está trabalhando hoje, a gente vai parar mais no aspecto da criação. Aí a providência, como é exatamente a providência, é da pergunta 11 em diante, né? Então assim, por isso que eu não entrei tanto... Spoiler. Pra não dar spoiler, né? O que é a providência e tal exatamente, eu não quis entrar. O que eu quis adiantar para os nossos ouvintes é que é um outro meio de ação, é um meio que não está explícito nas coisas que foram criadas. Aí os detalhes desse meio aí, no próximo episódio, eu acredito que a gente vai entrar melhor. Essa providência muitas vezes passa a sensação assim pra gente de que meio que não vai dar, né, as coisas, né? Meio que não tá indo pelo caminho certo, no final acaba dando certo. Um exemplo muito bom desse é a história de José, né, quando é lançado na cova lá pelos irmãos. Uhum, sim. Ali, se a gente fosse julgar só pela obra da criação, né, tava tudo contra ele, né? Assim como Daniel na cova dos leões, a mesma coisa. Você tem um quadro apontando para o que é criado totalmente contrário a ele, porque a gente sabe como funcionam os leões, então ali tudo estava contra ele, mas aquilo era a obra da providência. A gente não tem muito como ver isso aparentemente, né? A obra da providência vai além. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Seguindo adiante, o que a gente pode entender sobre Deus estar executando os seus decretos? Pois é, aí essa palavra executar, né, eu acho que ela é central. Quando a gente fala executando, a primeira coisa que a gente pode destacar disso daí é a ação. Então, quando a gente fala que Deus está executando, significa que, primeiramente, que algumas visões, aí elas estão praticamente não, elas estão de fato descartadas. Então, quando a gente fala que Deus executa decretos, não só que ele decretou e deixou que eles acontecessem por si, ou seja, Deus tem uma ação positiva na história, isso significa que visões como a visão ateia, por exemplo, de que não existe mente divina, não existe um Deus que programou nada, ou então certas visões assim religiosas ou pseudo-religiosas que dizem que Deus até existe, ele até criou o universo, mas que ele criou o universo dotado de mecanismos próprios que a ação dele não é mais necessária. Todas as coisas estão se desenrolando de acordo com leis naturais e Deus não tem necessariamente a ver com o que está acontecendo hoje em dia. Então, assim, essas visões, pela ótica da Escritura, elas estão descartadas porque se o nosso catecismo está dizendo aqui, e com base na Escritura, que Deus executa decretos, isso significa para a gente que
os sinais dele na criação e na providência apontam para a ação dele, e não para acaso, e não só porque, poxa, foi até uma coincidência, não. É a ação dele mesmo, ele está envolvido, agindo na história. Essa ideia aí, se eu não me engano, de que Deus criou o mundo, mas deixou aí para tudo as engrenagens irem rodando, né? Conforme foi montada. Se não me engano, é a visão deísta, né? Que eles acreditam que há um Deus, mas que ele não interfere mais em nada do que já foi criado, né? Sim, e geralmente assim, aqueles ateus que deixam de ser ateus e viram assim, gnósticos, né? Assim, agnósticos, assim, tentando compreender a mística que envolve o mundo, eles também têm uma noção parecida com essa, assim, de que já que eu não creio nesse Deus que é pessoal, né, esse Deus que é uma pessoa, Deus ele vira uma entidade cósmica e, por consequência, o motor que move as coisas de uma forma racional, de uma forma a estar ligada às leis que a gente pode compreender. Então, algo meio que reduzir o universo, né, fazer ele encaixar no que eu consigo compreender, só no que é racional. Aquilo que excede a razão, não, aí eu já não consigo crer nisso. É tipo meio que isso também. Não sei se vocês têm uma ideia assim melhor, uma forma de definir melhor o que seria, na verdade, decretos, né? Essa palavra, qual seria o significado mais profundo, assim, mais para dar um entendimento melhor para essa palavra, né? Talvez planos, mas assim, planos de uma forma mais enfática, como uma decisão, plano que ele decidiu. Algo que ele decretou e vai acontecer. Não é um plano ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo está decidido. Não é um plano que ficou só elaborado e pode ou não acontecer. É decreto porque foi decretado. Então ele decretou que vai acontecer na história. E para a consumação da história, como a gente tratou alguns episódios atrás. Então por isso que eu coloquei que a palavra executar é central aqui. Porque tanto é um decreto, tanto é um plano dele, do Senhor, que ele se envolve agindo. Ele não só delega o cumprimento, a execução desses decretos, dessas ordens dele, desses planos dele, como ele também vai lá e cumpre em determinados momentos de forma muito clara. E é por isso que aí a obra da providência precisa de revelação especial, né, da Escritura, porque são meios que sem a fé a gente não vai conseguir ter acesso, né? Eu gosto muito sempre de citar lá o apóstolo Paulo no segundo capítulo da 1 Coríntios. Ele faz essa discussão e ele coloca de um lado os judeus que pedem sinais, né? Aqueles judeus que estavam pedindo o Messias para acabar logo com a opressão do Império Romano, e de outro lado ele coloca os gregos, né? Os sábios que tinham na razão excessivamente. E ele coloca que o cristão verdadeiro nem é um judeu fanático pedindo os sinais apocalípticos e nem é um racionalista grego que confia cegamente na razão. Ele é alguém que ele tem ao mesmo tempo uma mente e um espírito diferenciado, porque nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Deus e a mente de Cristo. Então nós ao mesmo tempo estamos cientes dos sinais, mas ao mesmo tempo a nossa razão atua para nos fazer entender os sinais. É por isso que o Senhor Jesus inclusive censurava e criticava os fariseus por eles terem conhecimento de meteorologia e não de escatologia, vamos dizer assim. Jesus ironizava os fariseus dizendo assim, vocês sabem olhar para as nuvens, para os ventos do leste, sei lá de onde, e identificar que a colheita vai ser boa, identificar que vai chover, mas você não consegue ver os sinais do fim. Então é meio que isso, assim, a gente por ter essa revelação especial que é a Escritura, a gente compreende que esses decretos estão se cumprindo e é Deus que está executando esses decretos, principalmente por meio da obra da providência, mas a obra da criação também é importante. Você perguntou a respeito de como entender, né, essa questão do que são esses decretos, né? E o capítulo 3 da Confissão de Westminster, ele diz assim no tópico número 1, algo que eu acho que ajuda a entender melhor essa questão. Ele fala assim, que desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das suas causas secundárias antes estabelecidas. Então a gente vê essa questão a velha história da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Deus executa os seus decretos, ordena todo o universo de uma maneira onde ele não perde o controle de absolutamente nada, mas mesmo assim Deus faz com que o homem seja responsável e dá liberdade. Tipo assim, as nossas escolhas fazem diferença, elas são reais
e ela tem consequências reais. Então, Deus, de uma maneira que a gente não compreende, consegue ao mesmo tempo ordenar e controlar todas as coisas e ainda permitir que o homem tenha sua liberdade preservada. Sim. Um fato que ilustra bastante isso aí, assim, de forma clara, se você parar para analisar, é a crucificação. O pessoal chega aí comenta, o povo preferiu crucificar um inocente e tal, e soltar o ladrão. E Deus estava assim mostrando que aquilo que ele decretou, que seria o sacrifício de um justo pelos pecados do povo. Por outro lado, ele estava executando o seu decreto na ação do povo, né? Em votar naquele momento pela crucificação dele. Uhum. Ou seja, ele já tinha definido, mas lá atrás, mas não tinha dito como é que seria, né? E no futuro, no momento que tinha que acontecer, aconteceu conforme ele queria que acontecesse. Sim. Ou seja, ele decretou e agiu providenciando com que aquilo acontecesse. Né? Exatamente. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Prosseguindo aqui um pouco mais nas nossas perguntas, assim, qual é o propósito da criação? E assim, qual é a importância de entender a doutrina da criação e por que afirmar que tudo era bom? Sobre por que afirmar que tudo era bom, é meio ilógico você pensar que alguém vai criar algo e vai criar algo ruim, né? Já vai criar algo meio mal feito. E ainda mais se tratando de Deus que criou tudo do nada. O mínimo que ele podia fazer era criar tudo bom. E o propósito da criação eu acho que às vezes até é redundante, né? Que é a glória dele, né? É para a glória dele. Ele criou tudo para a glória dele. Para mostrar o quão grande ele é, né? Quão poderoso ele é. Esse argumento essa primeira fala do Tiago sobre Deus não criar as coisas de maneira ruim, não criar nada ruim, por isso chamar de bom, inclusive é um argumento que muitas pessoas usam para a gente olhar para a criação como se fosse assim, um todo acabado. Assim. A gente olha a criação e vê que ela forma um todo, que não há necessariamente uma divisão na criação. Então, tipo assim, algumas pessoas tentam fazer aquelas leituras mais, como é que eu posso dizer, menos literais de Gênesis, por exemplo, e criam um embate muito grande, porque assim, uma perspectiva evolutiva, como é que a gente pode dizer que as coisas vieram de uma forma inferior? Tudo que existe hoje, toda a variedade da vida hoje veio de uma forma inferior. Então cria esse debate, mas aí, novamente, eu cito o reverendo Paulo Anglada, onde ele argumenta que há um debate muito grande sobre a questão de dizer que a Terra era sem forma e vazia, né? Que o texto de Gênesis faz esse relato, e aí os teólogos se degladiam aí nesse texto, porque alguns querem dizer que, não, assim, forma e vazia não quer dizer que Deus criou a Terra de uma maneira feia ou de uma maneira mal acabada e ela foi evoluindo. É isso. Uns criticam. Já o pessoal mais aberto a entender que a criação pode ter passado por um processo de evolução, já vão dizer assim, não, de fato, tá vendo aqui, ó, a Terra foi criada sem forma e vazia. Mas isso não quer dizer que Deus não soube fazer a obra dele com excelência. Deus, ele criou a forma sem forma e vazia, mas ele mesmo criou os mecanismos que no tempo aperfeiçoaram a criação dele. Então assim, é engraçado assim, como que a gente fica tentando, né, ser advogado de Deus, mas os dois lados estão querendo dizer isso, né? O pessoal que não aceita nenhum tipo de evolução vai dizer que Deus é tão perfeito que criou tudo perfeito do jeito que é hoje. O pessoal que acredita em evolução vai dizer, não, Deus é tão perfeito que ele usou processos para fazer com que a criação dele ficasse melhorada, ficasse perfeita e atingisse seu estado de maturidade. Então é engraçado isso. Por que a criação? Porque Deus tanto pode ter criado ela perfeitamente, como pode ter criado ela do nada, de uma forma meio até apocalíptica, e aperfeiçoado a criação dela. Então, de toda forma, a gente sabe que a criação é boa, a gente pode chamar ela de boa, porque ou ela foi criada perfeita, ou porque ela evoluiu até tal estágio em que a gente chama e reconhece uma perfeição na criação. Sobre essa questão aí da Terra sem forma, eu lembro aqui de um trecho de um livro, o livro A Criação Restaurada, que é base bíblica para uma cosmovisão reformada, do Albert M. Wolters.
Então, aí ele fala o seguinte: a questão é que não há distorção na boa criação de Deus antes do pecado do homem. Sem forma significa não formada, não deformada. Não sei se deu pra entender. Ele quer dizer que quando a Bíblia fala, né, a expressão sem forma, quer dizer que ela Sim. não era forma, não tinha sido formada ainda. Uhum. E não que Que ela ela era é- deformada. sim, Que ela, sim. sei lá, um bolo só de argila lá, meio com umas formas de dedo, assim, que ainda ia ser lapidada, né? Ia ser Sim. arredondada. Eu salientei essa dualidade de interpretações para mostrar que ninguém que acredite em Deus como sendo o Criador duvida do potencial criador de Deus de fazer uma criação perfeita. Porque ele mesmo, o próprio Criador, dá o testemunho dele, né? Ele diz que tudo era bom. Então como é que a gente pode dizer que não é, né? Chega a negar, né? Seria legal o que o próprio Deus está dizendo ali, mas só que eu acho interessante estabelecer essas possibilidades de interpretação, porque acho que enfatiza o que o autor de Gênesis quis fazer, que é atribuir o Criador à criação, né? Mostrar o Criador nesse processo de criação, mostrar que foi ele que fez, que foi o nosso Deus que fez. Independente das teorias que a gente tenha hoje, independente de para que caminhos elas apontem para como as coisas vieram à existência, o Gênesis está lá dizendo bem claro que foi o nosso Deus que criou. Então, assim, independente da teoria que a gente fala, que lado a gente vai na teoria, a gente vai cair nesse ponto bem claro. Deus é o Criador, Deus é o originador disso. É por isso que é o livro de Gênesis, né? Por isso que é o livro do princípio, porque no princípio Deus criou os céus e a terra, né? A respeito dessa questão do propósito da criação, acho que a gente falou muito sobre isso no episódio número 2, né? A respeito do qual é o fim principal do homem e tal. Uhum. E para quem ouviu ou para quem não ouviu, é importante dizer que, como o Tiago falou, o propósito último da criação é a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado, é para exaltar a majestade, a bondade, a variedade de coisas que o Senhor criou na sua criatividade, para mostrar como o nosso Deus tem bom gosto. Eu estava lendo o livro do Joy Rigney, As Coisas da Terra, e ele fala algo muito interessante a respeito do dom criativo que o Senhor nos deu. Ele fala assim que ele fala da esposa dele, né? Eu vou usar o exemplo da minha esposa. A minha esposa faz um empadão de frango muito bom. E assim, é muito bom. E assim, Deus criou o trigo, Deus criou a vaca que você tira o leite e você faz... mas assim, Deus criou todas as coisas, né? Só que ele nos deu a capacidade de ser criativo. Então assim, Deus não fez uma receita de empadão. Ele concedeu ao homem a capacidade de utilizar os elementos que ele criou para que nós possamos usufruir e nos deleitar nas coisas criadas. Então, assim, o deleite nas coisas criadas para o homem é algo que também nos leva a glorificar a Deus. Pô, você olha assim, você vê uma comida, o exemplo do empadão que eu dei, né? Um quadro, você vê uma escultura, um negócio tão bonito assim, cara, que expressa o dom de Deus nos homens, sabe? A criatividade humana expressa através das coisas criadas. Então, assim, tudo isso glorifica a Deus, sabe? E é muito bonito ver a gente saber que o nosso Senhor é um Senhor que é criativo mesmo. O Senhor tem bom gosto, o Senhor criou coisas boas para o nosso prazer, para o nosso deleite. E falando a respeito da importância de entender essa doutrina da criação, ora, ela é importante porque ela nos situa dentro da narrativa do Senhor. Porque o que Paulo vai dizer lá em Romanos 1? Que os povos que não conhecem o Senhor trocaram a glória de Deus, né? Adorando a criatura em lugar do Criador. O que aconteceu com o pecado? Nós pegamos as coisas legítimas que o Senhor nos deu e transformamos elas em ídolos, em Deus. Então, pegamos algo que é bom e elevamos a um patamar onde esse algo bom se tornou em um diabo, se tornou num ídolo, se tornou em algo que é o próprio Deus para nós, algo que é idólatra. Então, entender a questão... porque eu vou tocar num ponto meio... não é polêmico, né, mas que a gente vê muito hoje em dia. Vocês já prestaram atenção, acho que, não sei se esse fenômeno acontece aqui só em Manaus, aqui na região norte, mas, cara, a quantidade de pet shop que tem aparecido aqui é absurdo, cara. Eu não sou contra bichos, eu gosto de bichos, eu amo cachorro e tal, minha esposa ama gato, mas assim, você vê claramente, sabe, os bichos sendo elevados ao patamar de ser humano, sabe?
Tipo assim, idolatria mesmo, sabe? Dos animais, cara. Isso é muito... Gente, quem nunca ouviu falar aquela frase assim, né? Clássica, né? Prefiro o bicho do que gente. Cara, isso tá errado, mano. Isso tá errado. Isso é objeto de idolatria. Isso é objeto de idolatria. Entender a criação, a doutrina da criação, nos coloca e nos orienta num horizonte onde Deus quer que cada coisa tenha o seu devido lugar. Os animais têm o seu lugar, mas o ser humano tem a primazia, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E isso é muito importante. Você entender que o ser humano é criado à imagem de Deus. Isso a gente vai falar daqui a pouco também. E o lance da respeito do que tudo era bom, qual é o critério que o Senhor usava para dizer assim, não, isso aqui era bom? Era ele mesmo, era o seu caráter. Tudo que ele criou no início era bom. Por quê? Porque estava de acordo com o seu caráter e serviu o propósito que ele designou que tivesse. Deus não tinha nada para comparar e dizer, isso aqui é bom. Porque a gente só sabe que algo é bom porque existe algo ruim. A gente entende o conceito das coisas em contraposição, né? A gente sabe que existe o sim porque não tem o não. Da mesma forma, nós sabemos que a criação é boa, porque Deus é bom. O nosso Senhor é bom. Então, assim, Ele criou todas as coisas segundo o seu caráter, o seu propósito, a sua justiça, a sua beleza, a sua santidade. Então, nós sabemos que a criação é boa, porque como o Thiago falou nisso, Deus é Deus. Deus criou as coisas de acordo com o seu caráter. Então, isso é importante. E mais, assim, a gente tem que entender a diferença entre honrar, por exemplo, honrar as pessoas, o amor que a gente tem pelos animais, e saber fazer cada coisa dessa. Por exemplo, pegando o teu exemplo do empadão de frango. A tua esposa faz um ótimo empadão de frango, mas também ela tem uma referência que é a receita. E a gente pode amar, ser feliz por ter um empadão de frango, o cara que inventou a receita, mas essa pessoa que fez essa receita, que hoje é repetida, ela lidou com elementos que foram criados por uma mente criativa, né? Como tu falou, se Deus é criativo. Deus pensou nas propriedades que a gente, mesmo com todo o conhecimento científico, tem coisas que fogem ao nosso entendimento ainda hoje. Mas Deus, ele planejou aquelas coisas, ele criou, ele sentiu qual era o ponto onde ele poderia dizer, pronto, isso tá bom. E aí a gente tá, como tu disse, a gente tá com esse espírito criativo que a gente herda dele, a gente sabe manipular essas coisas para criar outras coisas boas. Mas essas nossas coisas boas que a gente cria não seriam boas se os elementos iniciais que ele criou não fossem boas também, né? Então, tipo, o empadão de frango só é bom porque os elementos que compõem ele foram criados para ser bom, né? Também tem isso. Sim, então, sim, cara. Aonde é o lugar de honra do receita e o lugar de honra de quem fez o frango e os outros ingredientes, né? Sim, e mais. Sim, e mais, tipo, ele nos deu as papilas gustativas, ele nos deu receptores para identificar esses sabores, cara. Assim, Ele não somente criou, mas nos criou de uma tal maneira que nós podemos perceber e experimentar essas coisas criadas. Pô, isso é maravilhoso. Ainda sobre isso aí da criatividade do empadão, né? Esse empadão tá rendendo. Já sei qual vai ser a capa do episódio. Assim. Vai ser um empadão de frango. A receita, o livro de receita. Assim, no livro que eu citei, também ele fala de uma questão que é o seguinte: Deus criou e criou um jardim, mas a redenção será numa cidade. Ou seja, ele já providenciou com que o homem, exercendo seu mandato cultural, desenvolvesse suas cidades, né? Começou com as tribos, tal, as tendas, foi desenvolvendo cidades e tudo. E no final, ele vai, como é que eu posso dizer, aproveitar toda essa criatividade que foi dada pelo próprio Deus e vai redimir tudo o que existe, né? O que há. É interessante que justamente essa questão aí de Deus dar todos os materiais, todas as coisas e o homem aproveitar aquilo para o bem, né? Para aproveitar as coisas boas, para que a criação de Deus se desenvolvesse, né? Sim. Sim, você tocou no ponto, o mandato cultural. O mandato cultural necessariamente é para fazer coisas, porque se a gente recebeu o que é bom, a gente tem que reproduzir, né? Crescer e multiplicar em todas as áreas, reproduzindo a cultura, reproduzindo
a bondade inicial da criação das obras. Quando a gente deturpa isso, é um pecado contra a criação. Então, da mesma forma que converter a criação em alvo de adoração é pecado, tirar ela do lugar de honra dela, que é como algo que foi criado como bom, também é pecado. Então, por isso que a Bíblia narra muitos episódios onde a maldade humana contra a criação vai ser punida no juízo final. Então, assim, quem também tem desdém da criação e não da criação, também está cometendo pecado. Então, assim, por isso que eu disse que é saber o lugar de honra, né? A gente não pode idolatrar, mas também não pode tratar a criação com desdém, porque nossa função aqui é cuidar da criação. Por isso que nós somos o regente da criação, né? A gente não é gnóstico, né? Era os gnósticos, né? Que odiavam a matéria. Isso, né? Odiavam a matéria. A matéria era uma coisa ruim, e quando a gente se libertasse da matéria, a gente ficaria puro. Pior ainda do que os gnósticos, porque eles eram mais ali no gogó. Os gnósticos, eles falavam isso, mas eles ficavam vivendo uma vida aqui tentando se purificar. Pior que ele eram os cátaros, né? Que diziam que a matéria era tão podre que o suicídio era uma forma de libertação espiritual. Se você se matasse, você se purificaria. Tem relatos aí históricos de aldeias onde os cátaros doidavam de tal forma que tinha um suicídio coletivo e eles matavam mulheres grávidas porque achavam que estavam livrando uma vida a menos, que não tinha que passar pelo estado material e ia direto para o estado espiritual. Olha que loucura. Então nós vemos riqueza nessa vida, nós vemos riqueza na criação, porque nós vemos na Escritura revelando que isso é bom. Então a gente consegue ao mesmo tempo equilibrar aí um respeito, uma admiração pela criação, por tudo que nós podemos fazer por meio da criação, com a criação, mas ao mesmo tempo nós não consideramos a criação o centro da existência, porque nós identificamos que acima da criação tem um Criador, e tudo que tem de bom nessa criação só é possível por causa do Criador. Então aí que está o nosso equilíbrio, né? Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Seguindo adiante, por que existe, a gente percebe claramente esse enfoque na criação do homem como se fosse o ápice da criação, e assim, o que significa também ser imagem e semelhança de Deus, e qual a diferença da criação do homem para as demais criaturas, pessoal? Primeiramente eu vou pontuar algumas coisas. Essa diferenciação entre o homem existe para destacar a natureza diferenciada do ser humano em relação à criação. O que significa? Que por ter sido o homem, né, a raça humana criada à imagem e semelhança de Deus, a gente vai já falar um pouco sobre isso, esse ser, né, ele foi escolhido por Deus para receber o seu sopro, o seu espírito. Então isso já, a natureza dele é diferente, a forma para que ele foi criado, como ele foi criado e o que consiste a sua essência é diferente da criação. Não é uma questão de que lá na ordem criadora Deus viu que algo era bom e que algo não era bom e ele criou um ser para ser superior. Não é bem assim nesse sentido da ordem, assim, mas é no sentido de que a essência é diferenciada. Por isso que a gente não pensa muito sobre por que nós temos tanta coisa em comum com algumas espécies e outras não. Não tem a ver com isso, tem a ver com o que nos diferencia do restante que é a essência. Na essência, nós fomos escolhidos para ser diferente. E também porque parece, pela narrativa das Escrituras, que nós somos o alvo primário da comunhão de Deus. Não que Deus não se deleite em toda a criação. Como a gente já disse, Deus se deleita em toda a criação. Tudo que Ele criou, Ele disse que foi bom. Mas Ele tem um relacionamento, uma comunhão diferenciada conosco, de forma que até mesmo quando por culpa unicamente só nossa a gente quebra essa comunhão com Ele, Ele faz uma promessa de restabelecer essa comunhão. Então parece, né? Eu digo parece assim, mas meio que para deixar uma ressalva. Assim. Fica claro na Escritura que Deus nos criou para isso. Né? Então não é só uma contingência de ser criado, não. Ele nos criou para isso, para ter relacionamento com Ele, e ainda que a gente vacile e quebre essa aliança, Ele restabelece a aliança por meio dos decretos eternos dele. E aí, por último, outra coisa que a gente pode destacar é que nesse diálogo entre homem e criador, criação e criador, nós somos o regente da criação. Então, além disso que eu já falei, quando ele nos coloca ali nesse âmbito, nesse aspecto de tudo que foi criado, ele nos destaca do restante da criação. É nossa função dominar o restante da criação. E aqui tem uma coisa que hoje em dia é muito criticada pelo ambiente não religioso, porque você dizer que, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, beleza. É você dizer para o mundo afora, não, eu tenho sopro, eu tenho o Espírito de Deus porque eu sou ser humano. Beleza, o mundo aceita isso.
Mas o mundo já não aceita que você diga que você é o suprassumo da criação. Você é a espécie que Deus criou para reger o restante da criação. Isso fica evidente, inclusive, pelo que o Alexandre falou antes, da idolatria dos animais, né? Então, hoje, você dizer que o homem é o ponto alto da criação é muito complicado, porque a sociedade hoje já não compreende mais as coisas assim de uma forma muito objetiva, né? Então, assim, eu tenho muitas experiências com isso na faculdade, quando a gente está estudando, por exemplo, as grandes navegações, quando os portugueses vieram para o Brasil e trataram os índios daquela forma bárbara que a gente conhece, os historiadores costumam dizer que a base para a ação dos portugueses dessa forma, tratando a natureza, os índios e os animais de forma inferior, é porque eles, os portugueses, acreditavam que eles eram representantes dessa natureza criada à imagem e semelhança de Deus, e o restante não era. Então, assim, essa historiografia, essa abordagem histórica manchou a credibilidade de você dizer que o homem é o ponto alto da criação. Então, hoje, quando você diz que o homem é o ponto alto da criação, automaticamente as pessoas te associam com uma narrativa em que você se considera o centro do universo e que você pode matar o resto, destruir o resto, que está tudo certo. Contudo, não é isso que a Bíblia ensina. Se foi ou não é esse o pensamento que moveu os portugueses, os colonizadores, não está em debate. O que eu gosto sempre de frisar é que dizer que nós somos o regente da criação significa que a criação está sob nossa custódia. Eu gosto sempre de colocar isso. Então, assim, nas muitas viagens que eu fiz, não sei se o pessoal que está me ouvindo lembra, mas eu sou da geografia. Então, eu trabalho praticamente com a criação. Meu objeto de estudo é a criação. Então, assim, eu tenho sempre essa coisa comigo de estar olhando a criação e perceber que aquilo ali está sob minha custódia. Não só porque eu tenho essa profissão, mas porque eu fui criado com esses atributos que a gente mencionou antes, de ter criado a imagem e semelhança dele, criado para se relacionar com ele, por ter o Espírito Santo dele, por ter o Espírito, o sopro de vida dele. Então, tudo isso, para mim, é o que vai exatamente o contrário do que dizem. Para mim, ser o suprassumo da criação é o que nos respalda de cuidar bem da criação. Justamente porque a gente foi criado em Deus, porque nós temos o sopro da vida, é que nós temos essa função de cuidar bem da criação. Então, para mim, ainda que essa terceira parte da doutrina não seja bem vista, para mim ela é de muita importância e é um privilégio, antes de mais nada. Sim, sim. Cara, é interessante porque assim, o relato de Gênesis ele não é construído no vácuo, né? Assim, haviam narrativas a respeito da criação do mundo, né? Do papel do ser humano e tudo mais. Eu queria ler só um trechinho aqui do comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, que fala a respeito da questão da funcionalidade do ser humano, né? Do papel dele, do lugar dele na criação. Ele fala assim: embora o enfoque organizacional ou funcional do relato da criação tenha semelhanças com a perspectiva do Antigo Oriente Próximo, a razão subjacente é bastante diferente. No Antigo Oriente Próximo, os deuses criaram um mundo para o seu próprio deleite e para nele viverem. As pessoas foram criadas apenas como uma decisão de última hora, quando os deuses precisaram de trabalho escravo para suprir as comodidades da vida. Por exemplo, abrir sulcos de irrigação. Na Bíblia, o cosmos foi criado e organizado para funcionar a serviço das pessoas, idealizados por Deus como peça central da sua criação. Você falou a respeito de que nós somos mordomos ou a criação está sob a nossa custódia, né? E digo mais, a criação foi feita para o nosso serviço, né? Para nos servir. Nós nos servimos da criação. Nós nos deleitamos com a criação. Então, não foi o homem que foi feito para a criação foi feita para o homem, né? Não é à toa que pegando um gancho com os nossos dias, né, as pessoas acabam invertendo essa lógica quando se matam de trabalhar, porque tem que ter isso, porque tem que ter aquilo, e acabam não usufruindo da criação, mas acabam sendo escravo delas. Interessante, porque o que é tido como valor hoje? O que é tido como algo bom? É algo que gera renda. A gente acostumou a ver as coisas de uma ótica meramente econômica. Então, algo só é bom se gera renda, se gera lucro, se gera riqueza material. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar porque eu preciso ter, e a gente acaba se tornando escravo da criação. A gente acaba se tornando escravo das coisas legítimas que Deus criou.
O Igor Miguel, ele tem uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala assim, que o problema do pecado é que ele nos escraviza em coisas legítimas. E é justamente isso, cara. O trabalho é uma bênção de Deus. E já havia trabalho antes da queda. Mas o que acontece com a entrada do pecado? O homem se torna escravo daquilo que Deus criou para o seu bem. Então as pessoas vivem... não para de crescer, cara. O número de pessoas com depressão, com ansiedade, sabe? Síndrome do pânico e todo tipo de doença psíquica ou psicológica, porque se tornaram... É claro que eu não estou dizendo que todo caso é assim, mas muita gente se tornou assim porque se tornou escravo do trabalho, entendeu? Associou o seu valor somente ao aspecto econômico. Então ela só acha que ela só vai ser alguém se ela tiver um carro, se ela tiver uma casa, se ela tiver uma estabilidade financeira. E ela acaba se tornando escrava da criação, cara. Sobre a imagem e semelhança, eu já li em algum lugar, não lembro onde, que essa imagem e semelhança que Deus nos colocou em nós, né, que nos criou dessa forma, seria o espírito, né, da gente ter o espírito. Então, de ter essa, digamos, esse mesmo compartimento que ele tem, diferente dos animais e das outras coisas criadas. Ou seja, a gente tem um espírito para se relacionar com Deus, porque Deus é espírito. Então, precisaria ser um ser criado, dotado dessa mesma característica, né, para poder se relacionar com ele. Não sei se vocês concordam. A despeito do debate que há a respeito dessa questão de ser imagem e semelhança, o fato é que o homem, ele é embaixador de Deus aqui na Terra, é um representante de Deus aqui na Terra, na criação. Algo que é muito interessante é o fato de que o homem ser imagem e semelhança de Deus significa que ele possui, por causa disso, dignidade inerente. Claro que essa dignidade é recebida, é uma dignidade derivada de Deus. É por isso que visões de mundo ateístas, por exemplo, que não consideram a existência de Deus, acabam tendo problemas com essa questão do ser humano. Porque o que confere a dignidade ao ser humano? Será algo simplesmente temporal? Então, se por alguma razão alguém quiser mudar o conceito de dignidade, então, por exemplo, uma determinada raça, então será menos digna? Porque qual é o parâmetro? Porque somente um parâmetro transcendente pode conferir dignidade que ultrapassa qualquer esfera temporal e horizontal. Tiago vai dizer lá na sua carta que, quando ele vai falar a respeito dos ricos, né, das pessoas que maltratam os pobres e tudo mais, e tal, aí ele fala assim de pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, isso nos dá um horizonte onde a gente entende que ricos, pobres, amarelos, índios, todas as raças, todas as pessoas de posicionamentos políticos diferentes são seres criados à imagem e semelhança de Deus, e tanto possuem uma dignidade. Uma pessoa não pode ser vilipendiada na sua crença. Ela pode ser umbandista, ela pode ser islâmica, muçulmana, ela pode ser espírita, ela pode ser judia, ela pode ser cristã, ela pode ser o que for, mas ela não pode ser vilipendiada na sua integridade e na sua dignidade, porque ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E isso persiste mesmo após a queda. Mesmo após a queda, Tiago está escrevendo numa esfera após queda. E ele diz que o homem é criado à imagem de Deus. Portanto, não cabe a nós e nem a ninguém julgar, como muitas vezes houve na história, né, tanto segregação de negros, opressão contra as mulheres, que não entendiam essas pessoas como pessoas de fato, mas como seres inferiores. O cristianismo é que trouxe dignidade, por exemplo, para as mulheres. No início da era cristã, as mulheres, só é você ler os relatos, os livros romanos tratavam as mulheres. O cristianismo é que trouxe dignidade às mulheres, inserindo ela na sociedade cristã e dando valor a ela, porque elas são criadas também à imagem de Deus. Eu vou só ler o conceito da doutrina do Imago Dei, imagem do reverendo Paulo Anglada novamente. Ele trata de alguns conceitos não cristãos, e aí ele chega no conceito cristão e diz assim: aprove a Deus fazer o homem realmente segundo o modelo divino, com atributos semelhantes que lhe permitiram relacionar-se com o Criador, aquilo que o Tiago diz. Aí ele fala: o termo semelhança, mais amplo do que o termo imagem, apenas qualifica, intensifica e complementa o termo imagem.
Já o termo imagem indica que Deus é o arquétipo, é a semelhança, ressalta que a imagem corresponde integralmente ao original. Então, não há, como o Alexandre disse, não há como imaginar que uma raça, uma etnia, um segmento social, que seja, um gênero, seja diferente, porque o arquétipo foi usado para criar a gente como espécie, digamos assim. Então, o que pode acontecer com o pecado é essa imagem ser manchada. Os atributos que foram usados como arquétipo, eles podem não estar presentes nas nossas ações por causa da presença do pecado. Mas dizer que essa essência, que é a imagem de Deus, deixa de existir no homem, e muito mais se for em algum segmento específico, obviamente isso é inviável, você sustentar isso. Quando Deus te desenhou... Vamos lá, pessoal, partindo aqui para a parte final, aqui, porque o episódio já está ficando maior do que a gente gostaria. Assim, saber como Deus executa os seus decretos pode nos ajudar ou nos consolar em alguma coisa? Como a gente já mencionou anteriormente, saber que há essa execução, aquela pergunta que a gente falou, o que significa que Deus está executando seus decretos? E eu enfatizei que execução é a ação e a presença dele. Justamente agora nas aplicações práticas, extrapolar essas palavras, né, execução, presença, ação, para servir de consolo. Ou seja, já que eu sei que aquelas narrativas ateias e deístas, elas não são verdadeiras, então isso deve me trazer algum consolo, porque eu sei que eu sirvo e creio num Deus que é presente, que está conosco. Então, a gente tem que lembrar desses decretos eternos dele, sabendo que esses decretos visam o bem. Por isso que a gente fala sobre... que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? A gente pode começar tentando crer nisso, mas a gente sabe que a fé é um elemento que vai aperfeiçoar a certeza dessa crença, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, ainda que haja alguma dúvida, ainda que a gente tenha alguma crise na nossa caminhada, a gente tem que saber que é justamente essa caminhada que vai nos aperfeiçoar para que a gente possa ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, justamente porque esses aí foram chamados segundo o propósito. Então, não tem como dar errado. Se a gente foi chamado segundo o propósito dele, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, eu acho que é isso aí. Saber que Deus está executando os propósitos dele e que todas as coisas cooperam para o bem das pessoas que amam a Deus e estão dentro desse propósito dele. Eu volto novamente no exemplo lá de José, que no futuro, quando ele viu qual era o propósito de Deus em tudo aquilo, né? Ou foi que Deus já tinha planejado desde quando ele foi vendido até ele se tornar ter uma posição no Egito, né? E ele poder prover alimento, né, para sua própria família. Futuramente ele reconheceu ali e até explicou aos irmãos dele que tudo aquilo tinha sido ação divina, né? Aí eu passei a entender assim que, cara, tudo que ia acontecer em nossas vidas, em minha vida, eu tenho sempre a certeza assim que Deus tá trabalhando, né? Tá providenciando alguma coisa e futuramente vai, vai ter algum resultado. Eu gosto muito da passagem de Tiago 4, 3, 14, que fala: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, eu tento sempre me apegar nessa passagem, nesse trecho, né, que fala: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. A gente pode planejar, mas temos que ter o entendimento de que é Deus quem vai bater o martelo e fazer com que aquilo aconteça, né?
Cara, pegando esse exemplo que você falou a respeito de José, ele é muito significativo para a gente entender a respeito dessas questões. Como você falou muito bem, a gente só vai entender os planos e os propósitos de Deus sempre naquela perspectiva do futuro, cara. Porque, olha, existe espaço para o choro, existe espaço para o lamento, existe espaço para a dúvida. E José certamente passou por todos esses estágios, sabe? Passou pelo estágio da desconfiança, sabe? Passou pela questão do abandono, da sensação de abandono. Certamente José duvidou. José era ser humano, José era gente, entendeu? Mas quando ele viu todas as coisas mais à frente, ele percebeu assim que, olha, ele disse assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que se preserve muita gente viva, né? Então, assim, José não descarta a responsabilidade dos seus irmãos, a maldade dos seus irmãos, mas ele entende que o Senhor é soberano, inclusive sobre os atos maus dos seus irmãos. Eu acho que é John Newton, que ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim, tudo aquilo que Deus dá é necessário, nada daquilo que Deus retém é necessário. Então, assim, às vezes a gente está passando por uma situação difícil, um sofrimento, uma dor, uma perda, alugar para o choro, alugar para o mundo. Mas assim, ainda que nesta vida a gente não compreenda todas as coisas, haverá um dia onde nós vamos olhar para trás e o Senhor vai dizer assim, olha, isso vai nos bastar. Nós estaremos com o Senhor, nós que cremos no Senhor, estaremos com Ele, ainda que de repente Ele não dizer, olha, foi por isso, cada coisinha da nossa vida. Mas nós teremos visto o Senhor, isso vai nos bastar. E como o Diego falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós cremos em um Deus que é pessoal, é um Deus que é intencional e que faz todas as coisas com uma intenção ainda que nós não possamos compreender, porque nossa mente é finita, nossa mente não consegue captar a infinidade de Deus. A profundidade da riqueza, né? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Em Hebreus diz assim que a disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, sim de tristeza, mas depois produz fruto pacífico. Então, assim, às vezes a gente está passando por dificuldades e a gente não compreende os propósitos. Mas mais à frente, assim como quiser, nós vamos poder. Vocês intentaram mal. Isso aqui me aconteceu, foi mal, mas o Senhor transformou em bem. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos daqui a 15 dias, se o Senhor assim permitir. E sigam nas nossas redes sociais, como eu já falei. Entre no nosso grupo do Telegram. E Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima, se Ele assim permitir. Um abraço. Valeu! Falou!